Saudações, amigos modelistas, bem-vindos! Mais um vídeo do Blog do Chiquito, eu sou o Bruno Chiquito. Você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube e hoje é dia de pintar figura. Ei, hoje é dia de trabalhar com a Jalissa. Tava com saudade dela. Olha ela que bonitinha. A gente vai pôr roupa nela hoje. Vamos vestir a Jalissa em mais uma aula do curso de pintura de figuras Tom Colors e Blog do Chiquito. Mas antes da gente começar, eu peço para você, deixa seu like, o like é muito importante, o like é o combustível do YouTube para o nosso aviãozinho continuar voando. A gente precisa do seu like aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal do Blog do Chiquito. E se você gosta do Blog do Chiquito, te convido, venha ser um padrinho do Blog do Chiquito, acessa aqui o apoia.se/Blog do Chiquito, venha ser um padrinho, um pouquinho por mês você vai ter grupo fechado, material restrito, live restrita, vai assistir esses vídeos em primeira mão, assiste esses vídeos quase um ano antes do resto da turma, desconto nas empresas parceiras, muita coisa legal e o mais importante, você ajuda o canal precisa dessa sua forcinha aí. E de olho nas nossas lives, estamos ao vivo aqui. Quartas, sábados, domingos maratona. Estamos ao vivo aí para vocês, montando o kit. E às quintas-feiras a gente está, mas às quintas-feiras é restrito para padrinho. Só padrinhos vêm aqui de quinta-feira. Bora lá começar? Antes eu vou soltar uma vinheta aqui e daqui a pouco a gente volta. Chegou a nova linha de tintas acrílicas Tom Colors, à base de água. São centenas de cores, primers, auxiliares e vernizes. Tudo sem cheiro, à base de água e atóxicas. Uma linha pensada e desenvolvida por modelistas para modelistas. Ideal para aerógrafo e pincel, com a qualidade Tom Colors que você já conhece. Acesse o site e conheça esses e outros produtos Tom Colors, colorindo o seu hobby. Saudações a todos, bem-vindos! Essa é a aula de número 5 do curso Tom Colors e Blog do Chiquito de pintura de figura. Pintura de figura para iniciantes. Você que nunca pintou uma figurinha, está assistindo aí os vídeos do Blog do Chiquito e aprendendo alguns truquinhos da função. E hoje vamos lá, que nós vamos vestir roupas na nossa amiga Jalissa. Eu já terminei toda a parte humana dela, vamos dizer assim. E agora a gente vai vestir suas roupas. Eu vou começar pela calça, começar pela parte de baixo. Porque começando pela calça, do jeito que ela está aqui isolada do resto da figura, eu consigo trabalhar essa calça na aerografia. Eu vou fazer essa calça aqui com aerógrafo. Vamos escolher uma cor bacana aqui, Tom Colors. Essa é uma calça de couro, mais ou menos, né? Vamos aqui usar um marrom noz moscada, uma cor bacana aqui. Vou misturar bem. E eu já aproveito também, mostro para vocês como que eu tô fazendo para extrair ótimos resultados dessa tinta na aerografia. Eu tenho usado bastante essa tinta para aerógrafo, tá? Essas tintas, principalmente a série nova, essa série Up nova, essa daqui do rótulo mais descoladinho, tem sido a tinta à base d'água que tem me convencido a vir mais com essas tintas para aerografia. Não costumo, pelo menos não costumava usar tinta à base d'água em aerógrafo, mas essas tintas, essa especificamente, elas estão me convencendo do contrário, porque eu estou conseguindo fazer coisas bem legais, inclusive com aerógrafos mais finos, aerógrafos com um bico menor. Então no caso eu vou usar aqui meu
guerreirão aqui, meu GAT AG2, tá? Vou usar um aerógrafo 02 aqui para a gente ser menos destrutivo no jato e a gente já conseguir modular alguma coisa, mas poderia ser um aerógrafo 03 aqui, não tem problema. Para diluir a tinta, eu vou pegar, além da minha tinta aqui, a minha noz moscada, eu vou usar alguns recursos Tom Colors, tá? Tô sendo assim extraoficial a marca, tá bom? Porque a Tom Colors ela tem uma cartilha bem bacana de uso de tinta, né? E eu tô extrapolando essa cartilha e mostrando como eu estou usando, como eu estou conseguindo bons resultados, certo? Então, assim, essa diluição que eu vou ensinar para vocês agora não considerem como a diluição oficial da marca, tá bom? Mas se vocês quiserem experimentar, vocês vão ver como fica bacana. Eu vou deixar aqui o meu diluente próprio deles aqui à mão. Ele é importante, mas ele não é o principal membro dessa minha misturinha. Eu preciso aqui, esse é muito importante, o medium brilhante. Esse cara aqui faz um bom serviço. E eu preciso também de um negócio muito legal da Tom Colors, uma coisa que eu gostei muito, que é o Flow Improvement. Isso aqui, se você pretende usar Tom Colors no aerógrafo, isso aqui é meio que essencial, sabe? Não é obrigado a ter, mas é obrigado a ter. Então, isso aqui é muito bacana. E eu já vou no feeling, tá? Tentar fazer aqui mais regrado para tentar mostrar para vocês, mas eu já tô vendo aqui no feeling. Tinta bem misturadinha, importante isso, tá? Tinta bem homogeneizada aqui dentro do vidrinho. Vamos pôr aqui 4 gotas. 1, 2, 3, 4 gotas. Tá lá, 4 gotas. Tô preparando tudo direto no aerógrafo. Vocês verem como a gente já tá familiarizado com isso. Vou colocar o medium brilhante, tá? O medium brilhante, nesse tipo de tinta, ele não necessariamente vai trazer muito brilho ou se transformar a calça da Jalissa, por exemplo, numa maçã do amor. A tinta vai ficar mais brilhante do que ela ficaria naturalmente, mas aqui ela entra também como um acerto de textura, né? O medium brilhante, ele é basicamente a resina da tinta sem fosqueante nenhum. A UP já tem pouco fosqueante em relação à série anterior, e esse daqui ele vai, de uma maneira geral, ele vai diminuir a concentração de carga, ele vai diminuir a concentração de pigmentos também, mas até aí tudo bem, mas ele diminui a concentração de carga e mantém uma certa estrutura da tinta, porque ele é basicamente a resininha da tinta. Então, ele melhora a consistência da tinta. Eu coloquei a mesma quantidade que eu coloquei de tinta, eu coloquei de medium brilhante. Misturo bem. A minha diluição inicial, assim, eu vou começar a diluir isso aqui, vou diluir com Flow Improvement. Não vou colocar o medium acrílico agora. Vou colocar Flow Improvement. E vou começar colocando 4 gotas também. 3, 4 gotas. Aí a gente mexe aqui, homogeneiza bem essa parada. Tá? Aí a gente testa aqui, vê se o aerógrafo está se dando bem com essa tinta. E aí, se a gente sentir a necessidade de afinar um pouco mais essa tinta para ela correr um pouquinho mais, aí a gente acerta com o diluente, tá? Ou nesse caso com a aguinha mágica que o Chiquito já ensinou para vocês uma vez. Tá no copo, a tinta perde um pouco de tônus, tá vendo? Ela fica um pouco esbranquiçada, mas depois ela tende a voltar pro tom dela, tá? Isso aí é o efeito do medium trabalhando dessa maneira, então não se sintam, não fiquem preocupados com isso, tá? Com essa misturinha bem doida que saiu da minha cabeça, mas a partir de experimentações, vai usando um pouquinho, vai usando aqui, vai usando de lá, eu consegui uma textura boa, né? Uma textura interessante para tinta, tá? Eu consigo traçar o aerógrafo, tá vendo? Consigo fazer um bom traço.
uma tinta à base de água, tá? A sujeirinha aqui na ponta vai acontecer, tá? Então fique preparado de repente trabalhar com aerógrafo sem a coroa, tá? Que é normal de tinta acrílico juntar aquela berebinha ali na frente. Todas fazem sem exceção. Vou pôr mais umas gotinhas aqui do diluente acrílico. Agora eu já tô indo de fine assim, né? Até sentir a textura aqui ficar boa, né? Não posso testar muito porque eu não tenho muito dessa tinta aqui, né? E é essa tinta aqui que vai pintar a calça da Jalice. Mas tá lá a tinta e me fornecendo um bom controle. Né? Ela tá com um pouquinho de overspray, que acho que tem alguma coisa presa na ponta dele aqui. Mas ele tá bom, tá? A gente não precisa do aerógrafo exatamente traçador nesse momento, mas é interessante que você tenha alguma precisão no aerógrafo, porque assim a gente vai ter uma facilidade melhor de acertar alguns highlights, tá? Então você pode começar pintando num padrãozinho assim, como se fosse um filtro, tá vendo? Você vai jogando camadas leves aos poucos, tá? Não sature demais essa tinta. Essa tinta não gosta de saturações exageradas. Se você precisar intensificar a cor, fazer mais passagens, você segue com a tinta, daqui a pouco você volta. Ela seca rápido, ela seca de boa. Então daqui a pouco você volta ali por onde você começou e você consegue fazer mais uma passada, fazer mais uma mão. Trabalhando sem máscara nenhuma aqui, né, na pintura, né, máscara na cara, essa daí eu não trabalho mesmo, mas tô falando a máscara na pintura aqui, né? Se você não tiver essa confiança, lembre-se de mascarar a sua figura, de enfaixar ela, né? É porque a gente já tem um pouquinho mais de confiança no processo, aí eu já consigo vir a mão livre, né? E a tinta me dá esse controle, a tinta permite esse controle, tá? Aí eu vou começar, eu vou fazer essa primeira camada, eu faço essa camada mais escura. Por que ela tá escura? Porque ela tá refletindo o black base anterior, né? Ela tá refletindo a base preta que a gente deu antes. A cor, ela é um pouquinho mais clara, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, comparar aqui com o papelzinho, né? Você vê que dá para saturar um pouquinho mais, mas você vai ter que colocar um pouquinho mais de cor lá na peça. Você vai ter que colocar um pouquinho mais de pigmento lá dentro. Então, por isso que é interessante a gente ter um aerógrafo controlado, porque nesse segundo repasse, a gente já faz ele mais concentrado e já mirando nas luzes que a gente tem na figura, né? Então a nossa figura aqui, ela tem a luz invertida, né? Ela tem a luz aqui vindo pela direita e dela esquerda nossa. Então a gente vem aqui, eu já vou dar aqui, ó, um tônus a mais na cor nessa face da perna, na face interna. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui de luz para vocês verem. Na face interna eu deixo ela um pouquinho mais escura, tá? Aqui eu inverto, tá? Aqui eu venho, ó, na parte anterior da coxa que a gente tonifica um pouquinho, não tudo, tá? Deixa a sombra lá para dentro, deixa a sombrinha lá para dentro, e aqui a gente dá um leve tônus aqui no topo aqui da perna, mas não entra muito para trás, porque aqui também vai ter a nossa segunda zona de sombreamento, tá? Lembre-se sempre de respeitar a luz que você mesmo determinou para a peça, tá? E a peça fica com essa textura super legal, que inclusive combina com a calça, se a gente for levar em consideração, por exemplo, que é uma calça de couro, né? Ela vai ter uma texturinha. A gente pode pegar e trabalhar um pouco mais os calores nessa cor. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um azul bem bonito aqui, um azul não, um amarelo girassol. Vamos homogeneizar bem ele aqui. Vou colocar ele aqui, vamos fazer uma suposição, para não começar a tinta de novo, vamos supor assim, que a gente tinha 4 gotas de tinta, com mais 4 gotas de Flow Improvement, 8 gotas, mais
mais o auxiliar. A gente tinha umas 20 gotas, né? Eu vou colocar 2 gotas de amarelo aqui. 1 gota, 2 gotas. Né? Vamos supor assim que a gente das 20 gotas que a gente tinha aqui dentro, a gente gastou, a gente tá com 10. Então a gente mudou bem a cor aqui. A gente mudou a cor quase em 50%, né? Se tinha 20, caiu para 10, 50% do conteúdo significa que a gente tem 50% da cor. 50% de 4 gotas são 2 gotas. Então a gente tem 2 gotas do marrom agora com 2 gotas do amarelo, né? Conta meio Dilma Rousseff, mas talvez faça sentido aí para vocês, tá? Vou pôr mais 2 gotinhas de Fluid Improvement para compensar essas 2 gotas de tinta nova que eu coloquei. E o diluente eu vou pôr bastante agora. Vou pôr aqui, ó, bastante gotas. Pus umas 8, 9 gotas. Pus bastante. Por quê? Quero afinar a tinta. Quero deixar a tinta bem fininha, bem ralinha. Porque agora a gente vai trabalhar alguns glazes com essa cor. Alguns brilhos, alguns reflexos, tá? Então essa tinta ela não precisa ter uma super cobertura neste momento. E é importante que ela corra bem pelo aerógrafo, tá? Joga um pouquinho fora aqui para a gente chegar na cor nova, né? Você tem que tirar a cor antiga que ficou lá dentro, tá? E agora a gente vai trabalhando do mesmo jeito que a gente trabalhou com o pincel, que a gente vem cada vez mais fechado, tá? Agora a gente vem no aerógrafo mesmo esquema, a gente vem cada vez mais fechado, tá? E agora você tem que vir super devagar, tá? Porque essa tinta tá correndo bem, ela tá traçando super bem, mas ela tá super ralinha, tá? Então ela não vai ter uma super cobertura. Se você saturar demais aqui, ela vai correr, ela vai formar olho de peixe. Ela tá aqui no limite da textura dela. Então, se você quer clarear uma área, o que você tem que fazer? Você tem que insistir, passo aerógrafo, passo. Você vai insistindo, é bom que você vai devagar, você para a hora que você achar que tá bom. Quero deixar essa coxa aqui dela bem mais clara, o topo do joelho dela também, que tô fazendo sutil, sempre sutil, tá? Acho que até que aqui caberia mais um amarelinho, assim, mais um golinho de amarelo, é o que eu vou fazer. Vou até passar mais um pouco aqui, até para garantir um degradê mais suave, mas eu vou colocar mais um pouquinho do amarelo. Sempre ele tá indo, né? Você insiste um pouquinho aqui, insiste um pouquinho que ele vai. E com o aerógrafo fininho desse jeito, ele te dá a chance de você já trabalhar, por exemplo, aqui na calça, focado nos vincos das calças, né? Já consegue trabalhar localizado, assim, ó, como se fosse um pincel, né? Você já consegue meter a tinta exatamente onde você quer. Vou clarear mais um pouquinho, 2 gotas de branco. De branco não, perdão, de amarelo. Vou homogeneizar bem. Mais uma gotinha, já fazer uma cor bem. Quanto mais diluído também, melhor é o glaze, né? Melhor você tira a capacidade de cobertura da tinta. Mais transparente ela vai ficando, melhor você vai controlar essa transição. Compensa aqui o Flow Improvement, né? E vou pôr também mais um pouco do Medium Acrílico. Vou pôr aqui 2 gotinhas do Medium Acrílico, porque já entrou muita tinta e a gente não renovou o Medium Acrílico. 2 gotinhas do Medium Acrílico. Homogeniza bem e, se precisar acertar aqui, a gente acerta com o diluente acrílico para deixar ele bem ralinho, parecendo um todinho agora, um cappuccino. Descarta a tinta que está lá dentro até vir a tinta nova, até vir a cor nova. A gente testa aqui se ela tá fluindo bem e vamos lá. Deixa eu tentar dar um zoom, né? Tá um pouco acertar a luz também aqui em cima da jaliça, o foco, né, Gilmar? Vamos ver aqui se você agora a gente consegue ver direitinho, qualquer coisinha ela corre, né? Mas agora veio, né? Agora bateu. A vantagem de você aprender a fazer isso no aerógrafo, né? Você conseguiria, por exemplo, fazer isso
num pincel, com as técnicas de glaze, com as técnicas de transição. Geralmente é o que o pessoal mais faz. O aerógrafo, se você dominar a técnica, né, você conseguir ter esse controle no aerógrafo, ele vai te dar uma transição mais suave, né, e você consegue fazer essa transição com menos cores, né? Você não precisa se preocupar de fazer tantas cores como a gente fez, por exemplo, lá na técnica do layering, né? Porque o aerógrafo, ele já é, por si só, independente da tinta que você use, ele já é uma ferramenta de controle de saturação, né? Ele já é uma ferramenta que tem como o seu principal destaque, ele te deixa no controle de quanta tinta você quer depositar naquele lugar, independente se a tinta é transparente, se a tinta não é, se a tinta é fosca, se a tinta não é, né? Por ele aspergir a tinta, né? Por ele borrifar a tinta, ele te permite esse controle. Você quer quanto de tinta, né? E todas as tintas ganham transparência com o aerógrafo. Tem essa também, pela forma como o aerógrafo deposita a tinta na superfície, né? Ele não sela a superfície logo de cara, né? O jato, o leque, ele tem uma transparência por natureza, né? A calça de couro dela já ficou bem boa, já ficou bem legal. Eu já não vou mais mexer muito nisso aqui, não. Já vou deixar essa calça assim mesmo. Essa tinta aqui, ou você guarda num recipiente próprio, adequado, né? Essa tinta aqui que está no aerógrafo, para você usar ela numa eventual próxima vez, ou você descarta. Eu, infelizmente, vou descartar aqui. Não tem onde guardar. Deixa eu deixar aqui o aerógrafo de stand-by e vamos fazer aqui o corpete dela, né? O couro ficou bem legal, né? Depois eu vou ensinar para vocês nas botas, no cinto, a técnica de fazer um couro diferente desse aqui no pincel. O corpete dele eu vou fazer de branco. Vou fazer um corpete branco, assim, até parecido com o que ela tá aqui agora, um pouquinho mais reluzente, assim, né? Para simular um algodão, de repente um algodão meio maiado, tá? Então, a gente vai compor nossa cor. Vamos pegar aqui minha paleta úmida. Fiz uma paleta úmida um pouquinho maior, não sei se apareceu nos últimos vídeos, mas eu fiz aqui uma paleta úmida maior. Vamos meter-lhe a água aqui embaixo, sempre bom renovar a água dela aqui. Ainda mais que na gravação deste vídeo aqui, estamos gravando em agosto, tá bem seco aqui em São Paulo, então mesmo fechada a paleta úmida seca bastante. E vamos lá, vamos fazer aquele nosso esquemático para a gente elaborar as cores que a gente quer fazer no modelo. A gente quer um branco meio puído, de repente meio amarelado, né? Então, falando uma coisa medieval, não vai ser aquele branco homo, vai ser um negócio meio... Vamos lá, vamos partir do branco. Vamos pegar aqui o branco. Puxei dois brancos, dois errados. Eu quero o ultra branco. Ultra branco, cadê o ultra branco? Achei aqui. Aí vamos usar um pouquinho do amarelo, pode ser o amarelo girassol que tá aqui em cima da mesa, tá? E aí tem aquele segredo que eu já falei. Se eu não falei aqui no curso de pintura de figura, eu falo agora, mas com certeza eu já falei em vídeo, live, por aí, que a gente não usa branco, né? O branco na pintura, até no plástico modelismo mesmo, né? O branco não existe. O branco não existe. A gente sempre dá uma rebaixada na cor, no caso do branco, e a mesma coisa do preto, né? O preto também não existe, tá? Porque as cores limítrofes dentro da escala de cinzas, né? Que é o caso do preto e do branco, se você tacar um branco aqui, você perde um pouco de margem de manobra, né? Dá para fazer? Dá, mas aí você teria que pintar tudo de brancão, né? E trabalhar num sentido único das sombras e lembrar de deixar um pouco do branco original para servir de luzes, tá? Então é melhor você tratar uma cor que não seja branco
pelo menos não um branco assim, alvo, um branco super reluzente, para que você consiga ter margem de vir com o branco puro e fazer uma luzinha nele ali, tá? Ou no caso, assim, se você quiser fazer a técnica do layering, começar pela sombra, né? Também dá. O branco não é muito recomendado a técnica do layering, tá? Porque por causa da intensidade do branco em relação às outras cores, né? Então, assim, é difícil o efeito do branco em cima das outras cores. Você partir do escuro e ir para o mais claro, ele é um pouco limitado. Ele não é completamente limitado, mas ele é um pouco limitado. Vamos preparar minha cor, então. Então eu vou preparar aqui na minha paleta úmida, né? Essas coisas que estão secas não vão me atrapalhar. Eu vou colocar aqui um pouco de branco, um pouco de amarelo. E se eu tiver algum cinza, senão pode ser preto mesmo. Deixa eu ver se eu tenho algum cinza aqui. Tem um cinza 36 e um 7,5. Vai ser esse aqui da linha antiga, tá? Se for um cinza, você consegue trabalhar com mais calma. Se for um preto, você tem que lembrar de não pode pôr muito, senão ele acaba com o teu branco. Vamos criar uma cor aqui. Vamos pegar um pincelzinho marromeno. Minha cor vai ser majoritariamente branco. Quero notas do amarelo para dar um desgaste no linho, né? Foi muito amarelo, então assim, a gente deriva um pedaço aqui e vem compensando no branco. Vê como demora para o branco fazer efeito, né? Até por isso que o branco é sempre das primeiras tintas que acabam, que além dele ser uma cor bem primária, bem basal, né? Quando a gente precisa dele é comum a gente ter que precisar muito dele. E uma contaminadinha do cinza aqui no intuito de gerar sombra. Aí eu parto dessa cor aqui, aí eu vou misturando branco nessa cor para ir anulando a sombra, tá? A técnica do layering normal. Tá? Eu vou fazendo pincel porque aí também me poupa de eu ter que mascarar a pele dela, né? Que ela não tá mais tão confortável como tava as cars, já tá numa posição mais delicada. Vamos pegar aqui um pincel. Não precisa ser um pincel muito pequeno. E a roupa na jarina. Vamos até o cinto ali. O cinto. Misturar um pouco de água. Vou pôr, sabe o que? Um pouco do diluente lento. Diluente lento é ótimo para tintas na paleta úmida. Assim, falar que aumenta muito a vida útil da tinta na paleta úmida. Eu gostei muito do diluente lento. Deixa eu pegar aqui o papel toalha, o melhor amigo do pintor de pincel. Sempre aquela técnica que eu falei para vocês. Gira o pincel na tinta, tá? E vocês vêm pintando com a pontinha e girando o pincel também, tá? Todos os movimentos de um pintor são movimentos a favor do formato e da condição do pincel, tá? Bom pintor, principalmente um bom pintor de figura, preserva bem seus pincéis e a preservação passa pelo o movimento adequado, tanto na hora de pegar a tinta, quanto de passar a tinta pela superfície, tá? O mesmo rodopio que você faz na tinta na hora de pegar ela, você faz na hora de aplicar. Esse pincel aqui é meio ruim, né? Peguei um pincel bem mais ou menos, ele tá meio descabelado aqui, mas aqui a função aqui é menos nobre. Então dá pra pegar um pincel desse aqui e dar um pouco ele, deixar os pincéis bons para os momentos mais novos. Mas eu vou trocar. Quero pegar um pincel maior. O engraçado é que eu compro muito pincel, né? E sempre que eu vou numa loja, eu vou comprar ali uns 2 pincel, faço um estrago, né? Porque na minha cabeça, eu acho que se eu tiver um monte de pincel dentro ali da minha caneca de pincel, né? Todos bons, a hora que eu precisar de um pincel vai ser fácil de achar. Mas curiosamente, toda vez que eu vou puxar um pincel, vem um pincel meia boca para mim. Ou a minha estratégia não está funcionando, ou eu estou estragando os meus pincéis. Eu apostaria na segunda opção. Tem uma lenda no hobby que diz que quem é bom de aerógrafo é péssimo no pincel e vice-versa. O cara não consegue ser bom nos dois. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que dá para ser bom nos dois.
Mas se for verdade, a minha escolha já foi feita há muito tempo. Coloquei um pouco embaixo do suba dela, né? Na última repassada ficou um amarelo assim bem gasto, né? Bem fluido. E agora a gente vem trabalhando ele. Essa seria a primeira camada, né? Agora o balanço de branco tá doidão com a roupa dela. Deixa eu tirar um. Pronto. É difícil, cara, pintar figura, ser cameraman, coordenar a gravação, tudo ao mesmo tempo. Aí a gente pode vir clareando um pouco desse branco. E agora a gente vem com os pincéis mais finos e a gente vem marcando os highlights, né? Vem com o pincelzinho mais fino, vem com a tinta menos diluída para ela ficar um pouquinho mais dura no pincel, para você ter um pouquinho mais de precisão. A gente vai fazendo aqui os pontos altos, né, os picos da roupa, e também já vai trabalhando o sombreamento da roupa, né? Então, assim, onde tem uma sombrinha, você não vai com esse branco mais forte. Então, por exemplo, aqui entre os seios dela, eu já não entro, deixo aquela zona ali um pouquinho mais escura. Vou me focar aqui nesse branco, na parte do topo superior do seio dela, tá? E nos vincos aqui, ó, venho mirando aqui no topo dos vincos da roupa dela. Aí aquele tom mais escuro de branco que a gente pintou o resto do corpete dela, serve como sombra, tá vendo? Aqui embaixo do braço eu vou entrar só um pouquinho aqui, mas não vou entrar muito não. Deixa a sombrinha lá, né? Nessa costura aqui, ó, eu não vou desde o começo, eu deixo a sombra do seio atuar um pouco e venho aqui do meio para baixo, tá? O segredo aqui de pinturas de figura é você pensar item por item, né, que você está fazendo aqui, parte por parte, e respeitando a luz. Então, por exemplo, a luz está vindo daqui para cá, né? Essa costura aqui eu ilumino menos, deixo a sombra mais aqui no meio, deixo a luz mais no meio, né? E deixo sombrinha aqui, né? Aqui nos cadarços do corpete, né, também. A gente foca no topo do corpete, intensifica o lado da luz, o lado da sombra a gente entra só um pouquinho, intensifica o lado da luz, o outro lado intensifica só um pouquinho. Aqui respeita a sombra do seio e vai. Aí nos cadarços de baixo, a gente vem aqui no topo só e faz só uma luzinha, só para aparecer, tá? Respeitando aqui o diagrama de onde está a luz, onde está a sombra, tá? E todos os vincos aqui, né? Todas as dobras a gente intensifica, tá? Sempre de olho para ver se você não vai chegar num ponto que seria mais interessante ter sombra, né? Então, por exemplo, a gente fez aqui essa costura do corpete, colado ao corpete, você não aplica a tinta para você deixar um pouquinho de sombra, mas passa um pouquinho, você pode já, né, para você fazer a sombra da costura do corpete, né? Pois é, pessoal, você fazer esse tipo de figura, você vai ter que manjar uns paranauê de moda também, né? Do tipo saber o que é um corpete. Vou ser bem sincero para vocês, eu tô chamando isso aqui de corpete, mas eu não sei se é mesmo. Não sei nem se essa palavra existe, né? Porcelê, talvez, não sei. Eu não manjo. Aerógrafo e que tiver. As coisas que você pergunta para mim, eu sei responder. O resto ou a gente chuta para não ficar ruim na fita. Deixa secar uns minutinhos, né? Para a gente fazer um próximo estágio. Enquanto isso, a gente pode preparar o próximo estágio, né? A gente vai pegar mais ou menos aqui a nossa cor base, né? Separa ela um pouco aqui. E agora a gente mistura bastante água aqui, né? Ou o próprio diluente acrílico. Eu vou pôr uma gotinha do diluente lento. E aqui eu vou intensificar, eu vou intensificar aquele cinza que eu escolhi para mim. Vou fazer aqui uma cor bem aguada e
escura, derivado da cor que eu escolhi para o meu corpete. Você é aluno do Chiquito, você já se tocou do que está rolando aqui, né? Tá rolando um wash, vamos deixar o resto da sombra por conta dos wash. Se o wash de correr para algum lugar, é porque ele tinha que correr mesmo, mas você já pode vir assim localizado e gradual. Você vem localizado e controlando a cor do que você está fazendo, tá? Controlando a cor, vindo gradualmente por um tom mais escuro, isso vai te garantir que você não precise fazer aqueles washes e depois limpar o wash. Limpar o wash de uma figura seria algo bem desagradável. Essa parte de trás aqui não ficou muito boa, né? Depois a gente vai retrabalhar aqui. Eu gostei da parte da frente, ficou bem legal. Acho que a escultura e a impressão aqui também não ajudaram muito. Quero um tiquinho de preto. Vamos pegar um pretinho aqui, porque depois a gente pode... Depois eu vou trabalhar um sombreamento geral na figura, né? E depois a gente pode retrabalhar tudo isso daqui com óleo, né? Mas eu já quero deixar algumas coisas já no lugar. Então, por exemplo, ó, uma gotícula de preto, eu já vou fazer aqui, ó, algumas sombrinhas específicas dele aqui. Acho feio, né? Jalissa tem seios fartos. Seios fartos fazem sombra. A gente já sombreia ela. Mais um tiquinho de preto aqui. Bem escurona. Agora tem que tomar cuidado. Eu já estou numa cor aqui que, usado em demasia, pode querer manchar a peça. Mas justamente é a cor de contorno, tá vendo? Essa cor aqui, essa tonalidade do wash, eu vou vir bem localizado em alguns lugares específicos. Repara como a gente passou no corpete, nesse acabamento do corpete, e esse contorno destaca uma peça da outra, tá vendo? Esse wash de localizado deu luz para essa costura, inclusive dando a gente um ganho na escultura, né? Aproveitando, deixa eu tirar aqui, ficou muito forte. A gente teve um ganho na figura, né? Como as tintas estão todas aqui ainda, né? A gente limpa bem o pincel, e se precisar assim, por exemplo, um retoque do mais claro aqui, ó, para contrastar bem com o wash, a gente retoca, né? A tinta tá ali, a gente usou o diluente lento, né? Que é um negócio simplesmente genial da Tom Colors, então a tinta fica ali um tempão na Wet Palette disponível para nós. O Wet Palette já é uma ferramenta de aumentar a durabilidade, né? E você trabalhar com texturas mais leves com esse diluente, então consigo vir, ó, com as cores intermediárias lá do começo do processo, consigo vir, ó, acertar uns pontinhos aqui, ó, ou que faltou tinta, ou que manchou com tinta, né? E tudo na mesma cor, né? Tudo na mesma resina. Wash no acrílico, a pintura no acrílico, né? Uma coisa vai misturando na outra. Também isso aqui vai você trabalhar fazendo tudo com o mesmo tipo de tinta, te ajuda a acertar algumas fusões, né? Alguns glazes. Posso vir aqui com um pouquinho do branco puro e fazer assim as últimas luzinhas, né? Priorizando aqui a parte da frente e priorizando aqui, né, o que a Jalissa tem de melhor, seu carisma e seu alto astral, sua habilidade com arpão. Por isso que a gente não pinta de branco, tá vendo? No final eu ter margem para vir fazer essas luzinhas, acertar essas luzes, acertar algumas sombras, acertar luz e sombra em branco, tô tendo um pouco de dificuldade aqui. E é para ter dificuldade mesmo, viu, pessoal? Porque é a cor mais ingrata para trabalhar. As Jalissas, pelo menos as Jalissas que eu fiz vestida, né? Todas tiveram essa parte de cima branca, né? Em todos eu apanhei do branco. Tá aí, Jalissa devidamente vestida, faltando os cintos, as botas, os acessórios que vão ficar no próximo vídeo. Esse daqui eu vou terminar, né? Ficou razoável. A calça ficou muito boa, né? O parte de cima aí ficou mais ou menos, porque a cor eu tenho dificuldade, mas assim, vendo de longe, né? De perto fica horrível, mas você vem de longe aqui, né?
Dá um razoável, né? Não quebra um galho. Bora! Será que essa gravação ficou boa? Será que sofremos a maldição da Jalissa de novo? Eu espero que não. É isso aí, pessoal. Então, tivemos hoje boas dicas, né? Ó que aula legal. Te dei uma boa dica de uso dessas tintas no aerógrafo, te dei dicas para usar branco, né? Olha aí como vale a pena as aulas do Blog do Chiquito. Vou encerrando essa aula por aqui, pessoal. Se você gostou, se aprendeu alguma coisinha aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá esta força para o professor Chiquito aqui. Ele precisa do seu like. E ele precisa também de padrinhos, você pode se tornar um. Acesse aí o apoia.se/blog do Chiquito, torne-se um padrinho um pouquinho por mês. Você vai ter desconto nas empresas, acesso antecipado aos vídeos, conteúdo exclusivo, live restrita, muita coisa legal. E o mais importante, você ajuda o canal. O canal só existe graças a seus bons padrinhos que ele já tem e você pode fazer parte dessa lista. Fique à vontade aí, se você tiver alguma pergunta, alguma questão aí, algum comentário, deixe seu comentário aí no vídeo. Gostou da aula? Deixa aí nos comentários para a gente saber se nós estamos agradando ou não. Tá? E fica de olho nas nossas lives. Estamos ao vivo quartas, sábados e domingos aqui no YouTube e na outra que é roxinha, que a gente não pode falar o nome, né? O robô do YouTube não empurra nós. Ele já empurra tão pouco se eu ficar provocando ele. Mas sabe, a roxinha, o pessoal joga uns videogames, nós estamos lá também. Tá? Lá é o nosso BK. Ponto final na aula de hoje. E caiu uma parte do meu cenário ali agora que eu vi. Fico por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Pintem suas figuras, pintem suas jalistas. Nos vemos no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, turma. Fui!